Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Deslacrar. Hoje a gente tem um episódio super especial. A gente está aqui com os nossos convidados Samuel Rocha, ele que é produtor audiovisual, né? Com uma trajetória incrível na cidade de Colombo. Mas, para quem não sabe, o Samuel é paraguaio. Veio para Foz do Iguaçu, né, Samuel, com 17 anos. E em 2024, o Samuel Rocha ele produziu o filme Dois Caipiras em Colombo, juntamente com o Andy Williams, integrando o elenco como Chiquinho. E o Dois Caipiras em Colombo, para quem não sabe, ele alcançou 1.800.000 visualizações. Já estamos em 1.900.000 e alguma coisa já. E sensacional! Tá no YouTube, tá disponível. Então a gente vai deixar o link aqui também para quem quiser assistir o Dois Caipiras em Colombo, né? E o Dois Caipiras foi um sucesso também. Vocês lotaram o Colombo Park Shopping, né? No dia da estreia. E o filme, inclusive, foi transmitido em rede, né? Em TV aberta. Foi transmitido ali no Nordeste pela TV Guará. E a gente também teve uma transmissão aqui no Paraná, né? Então, sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente vai falar um pouco sobre cinema, sobre as experiências, sobre como foi gravar o Dois Caipiras, né? E sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, gente. É um prazer muito grande estar aqui com a Karen. Né? Tem a ver comigo que ela é jornalista, eu trabalho em TV, Sim. então a gente está em casa, né? É verdade. Eu fico até com medo de jornalista, né? Porque jornalista, eles exploram a gente, sabe? Até entregar tudo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Estou muito feliz, parabéns pelo podcast, o local aqui, um ambiente muito bacana. Já estamos tomando um cafezinho e estamos aí para conversar, bater um papo aí descontraído. Super. Né? Eu não prometo responder tudo, né? Porque o que eu souber eu respondo. Vamos lá. Mas então, o Dois Caipiras em Colombo foi seu primeiro filme como diretor? Filme profissional foi o primeiro, mas eu já fiz em 2009. 2009 eu fiz o primeiro filme que era amador, era um média-metragem, né? 35 minutos é um média, né? Em Colombo. E com a câmera de fita ainda, não sei se vocês vão lembrar. Sabe aquelas fitinhas Deus. mini Sim. DV? Então, na câmerazinha que eu tinha feito curso de produção audiovisual, rádio, TV e cinema, e pensei, poxa, eu preciso entrar numa produtora de vídeo, que eu queria entrar na produtora de vídeo. Terminei meu curso, então eu preciso fazer algo para levar como portfólio, né? Sim. Porque não tinha experiência nenhuma. Quer saber? Vou fazer um filme. E aí chamei uns colegas e tal, e vamos fazer o filme. Qual é o nome do filme? Família Cafundó. Eu gosto muito de Mazzaropi, então inspiração total. Inclusive, Dois Caipiras tem a ver com o Mazzaropi. Sim. E aí eu falei, vou fazer um filme. Fiz o roteiro e tal. E vamos com a cara e coragem. Chamei os amigos, que não eram atores. Aí era bem difícil, né? Então vocês imaginam, sendo ator pra fazer um filme já é difícil. Imagina não sendo. né? E não sendo diretor também, né? Sim. Então imagina Tava que ganhando loucura, que experiência. desafio. E aí a gente, até abrindo uma adendo aqui, quando a gente sabe e conhece, a gente fica com mais medo do que quando não conhece às vezes, né? Porque se eu soubesse que seria tão difícil, eu não faria. Então, tipo, como eu não sabia dos desafios, vamos se fazer. jogou. Me joguei, vamos fazer. E a gente fez esse filme Família Cafundó. E foi um sucesso, porque ele começou o primeiro mês poucas views, segundo mês poucas views, acho que o terceiro mês em diante começou a subir. E isso em 2009. Então, aliás, 2010, porque a gente começou em 2009. Então imagine, do nada começa 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Falei, que isso? E tipo, na época, a internet não era tão popular, né? Sim. Tinha internet via rádio, banda larga não era qualquer um que tinha. E aí o filme começou a crescer, e como era o primeiro, feito totalmente em Colombo. E aí eu fiquei, nossa, o que eu faço com isso? Aí eu descobri que no YouTube dava pra monetizar. Aí foi conseguir monetizar. Que legal. Inclusive, vou abrir isso aqui, acho que ninguém sabe. Já falei só pros amigos. Com esse filme eu ganhei $3.500. Que legal. Porque ele chegou a 800 mil views monetizado. Aí depois disso, o YouTube me mandou uma mensagem que disseram que o filme não era meu. Na época era bem difícil de controlar isso. Provavelmente algum hater e tal. E aí desmonetizaram o filme. Nossa. Que tava Mas aí num você já canal. tinha- Aí passou um tempo, o filme foi pra 1 milhão e 600 mil Nossa. views. Sem monetizar. E eu fiquei meio triste com isso, né? Imagina, eu tava ganhando ali um dinheirinho, né? Claro. E aí, em 2014, eu coloquei num outro canal que eu tinha, que era um personagem caipira, Zequinha. E aí lá eu coloquei, ele foi monetizado. Foi então, novamente. E esse canal anterior eu perdi por alguns problemas lá de hacker que invadiu minha conta, então eu não tenho.
Então eu tenho ele de 2014 pra cá. E depois, nesse outro canal, ele chegou a tá quase a 600 mil views. Então, juntando tudo, deu 2 deu milhões, mais de 2 milhões de views. Olha Que só. legal. Só que isso foi em 2010. Aí, nessa época, eu fui pra TV. E aí, eu fui pra TV e esqueci cinema. Acabou, parou. Aí, só agora, em 2024, que eu voltei aí com Dois Caipiras Com em Dois Colombo. Caipiras. Que legal. E essa história do Dois Caipiras surgiu da onde? Então, É o curioso. É legal o detalhe de que nesse final do filme, ele fala sobre o Dois Caipiras. Exatamente. Ah. Deixa eu só abrir um parênteses antes. Gente, me cortem porque eu falo demais. Não sei se pode vocês falar, perceberam. fica à Tranquilo. vontade. E aí, se vocês não me interromperem, eu não paro. Não, é pra isso que a gente chamou. É pra isso. Então, aí, nesse filme, em 2000... E eu falo 2009 porque foi quando a gente tava produzindo, editando e tal. Então, no final dele tinha o making off. Então, assim, já naquela época a gente tinha todo esse cuidado ao fazer, colocar o making off, bastidores, né? A gente com a câmerazinha desse tamanhozinho assim e tal. E aí, os atores, a equipe de áudio, a galera toda, deram depoimento, né? E aí, no meu depoimento, eu falo, tá lá nos bastidores lá. A gente já tem um segundo projeto. Imagina, eu nem tinha lançado o filme ainda, já tava pensando Já no segundo tava projeto. imaginando, Eu tava sentindo um cineasta, né? E aí foi que eu falei, né? Nós temos um segundo projeto e se chama Dois Caipiras em Colombo. Só que passaram-se 14 anos pra sair do papel. Fazer, né? Aí sim, depois de 14 anos que eu fui pra TV e tal, e aí depois de 14 anos eu querendo já sair da TV e tal, porque entendi que já foi a minha fase. Aham. Aí surgiu o edital em Colombo, da Lei Paulo Gustavo. Aí um colega meu me mandou mensagem, falou, cara, você tem que participar disso, porque você fez o filme aqui em Colombo, que é sucesso e tal. E eu não queria, porque, não vou entrar em detalhe, mas eu não queria pegar recurso público pra fazer o meu filme. Então, aí eu repensei e tal. E quer saber? Eu vou fazer e vou fazer jus a esse valor. Porque o valor é bem pequeno, a gente sabe que edital, o valor é bem sim. pequeno, mas com pouca coisa a gente vai fazer milagres. Porque se eu fiz um filme lá que deu mais de 2 mil views sem recurso, eu gastei R$500 na época. Nossa. R$500. Meu Deus. Por que eu não posso fazer um com um pouquinho de grana a mais, né? Junta os colegas aí e tal, E vamos fazer. une forças, vamos vai. fazer. E aí alguns falavam, você é doido, mano. Imagina fazer um longa-metragem, né, com esse orçamento aí. Que era R$90 mil. Aham. Aí eu falei, vou fazer. E foi o que aconteceu, E né? deu certo. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha o sucesso A prova. aqui, ó. A prova. Andy, fala um pouco, meu Deus do céu, Não, tá o falando Andy, ele demais. chega a ser reconhecido na rua, ele já foi levado várias no lixo vezes. e a pessoa falou, você tava no Dois Caipiras em Colombo? O Lucas falou também que estava no Uber, os caras reconhecem no Uber. Isso é Engraçado, muito né? legal. Muito bom. Sensacional. 2 milhões de views, né, gente? Quase, né? É muita Exato. coisa, né? É muita coisa. E Já foi um mandaram crescimento mensagem também no Já no Instagram. sempre, né? E foi um crescimento bem orgânico, assim, né? Isso que é Essa- mais legal, né? Não tem um centavo. Teve pessoas que me perguntaram, né? Você colocou, acho que é impulsionamento, Impulsionar, né? né? Impulsionamento. Aham. Falei, não coloquei um centavo sequer. Foi Sim, orgânico foi a Não. coisa mais mesmo, orgânica, Teve né? um colega meu da TV, que eu trabalho na RIC TV, e aí ele me disse, quando eu tava subindo o filme, acho que tava mais ou menos 250 mil, 300 mil views, e eu mostrei pra ele, e ele é da área de produção também e tal, da área de cinema também, inclusive. Aham. E aí eu lembro que ele falou isso pra mim, me marcou muito. Aí ele disse, mas fica atento, porque o YouTube, quando ele começa a entregar um pouco assim, às vezes ele para e você precisa estar impulsionando pra ele Pra continuar. ele continuar, Aham. aham, que ele vicia daí nesse eu fiquei impulsionamento. pensando assim, poxa, mas... Aí você fica com aquela dúvida, né, às vezes, né? Tipo, será que ele já tá no pico? Esse é o auge, ele vai flopar, Vai flopar, vai diminuir. sim. E tipo, tava 250, 300 mil. E pelo contrário, ele foi só Ele subindo, foi só subindo, subindo. chegou a 1 Ah. milhão. Inclusive, a gente ia fazer a festa, né, de Exato. 1 milhão, né? Como é que era a promessa pra festa de 1 milhão? Na festa de 1 milhão ia falar sobre o 2, né? É. Era isso? legal. Não, E também- e a gente ia fazer a comemoração, A né? comemoração, exato. Daí a gente comemorou lá na chácara onde foi a primeira As primeiras semana, cenas. primeiras As cenas primeiras, os takes que vocês gravaram Bem lá. legal. Exato. Bem legal. E a história você que escreveu? Eu que escrevi. Eu precisei fazer algumas adaptações, poucas, eu acho que uns 10% só no roteiro, pra se adequar ao edital, né? Sim. Porque tem bastante questões sociais e tal, minoritárias, que a gente precisa abordar. Então fiz algumas alterações, mas são poucas. E aí o filme passou. E aí quando passou, o frio na barriga, né? Que responsabilidade. Aham.
Em quanto tempo ele foi produzido? Milagre. Gravação mesmo de Gravação, produção 10 foram dias. 10 Foram dias. 10 dias, né? Mas entre a pré e a pós, eu acho que foram 9 meses. Foi rápido? rápido. Mas a pós foi muito rápido, né? Não, após foi Após rápido. Foi super rápido rápido. por um Sim. longa, né? Eu já tinha me programado, porque eu entrei em férias da TV e pensei, poxa, eu vou gravar nas férias e já começar, porque a gente gastou 10 dias pra gravar, e já aproveitar um pouquinho das minhas férias pra Seu começar a pós. editar. Aham. Porque eu queria Sim. editar em um mês e meio no máximo. Pra ficar prontinho já. E assim, a gente gravou em março, né? Abril, Foi. maio, junho. Em junho tava pronto o filme. Nossa. Um longa-metragem. É muito Então, rápido. Aí como eu já tinha feito, né? E faço trabalho de montagem, cinema, então de vários filmes, então eu já tava... Você já tava meio que alinhado. ali no que alinhado. ia E o fazer, filme né? era meu, né? Então assim, eu já sabia o que eu queria. você queria. E tal. Então ficou mais fácil. Mas assim, eu virei noites. Meu Deus. Eu virava madrugada, aí eu olhava no relógio, nossa, já tá amanhecendo o dia. Nossa. E aí via que tava clareando, falei, preciso dormir um pouquinho, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Eu pego 1h30 no trabalho, então tipo, 10 horas eu tenho que começar a tomar banho, me arrumar pra ir trabalhar. Pra ir. E aí eu falei, preciso dormir pelo menos um pouquinho. Aí voltava à Pelo menos noite. umas 3 horas. Voltava à noite, meu segundo turno, né? Ligava o computador, vamos lá. Mas aí é E o aí- que você gosta, Nossa, demais, tem né? paixão, daí é diferente, né? Demais. Muito, né? E tem uma promessa, então, do segundo. Então, Essa foi a promessa, do de 1 milhão, né? Ia rolar isso, né? O ator tá aqui, ó. Essa Quando foi a você, promessa, hein? quando você soube, Wendy, que a gente ia ter certeza que a gente teria o 2. Na hora que atingiu 1 milhão ali, ué. Tipo, foi bem rápido, né? Foi um Foi mês muito e rápido. alguma coisa. Foi. Foi Que muito legal. rápido. E o fato de ser muito rápido até me deixou um pouco ansioso, porque, voltando lá à questão da Ele festa, pensando né, que de ia durar, comemoração, ele né? pensando que ia durar 14 anos. Que ia demorar. Não tudo isso, mas. Aí assim, eu prometi assim: quando a gente completar 1 milhão de views, a gente vai fazer uma festa pra comemorar. Que foi a festa que a gente fez na Fazenda, onde a gente começou as primeiras cenas. Só que daí, como foi muito rápido, né? Foi. Falei, gente, vou ter que fazer a festa. Dá-lhe organizar a Dá pra festa. organizar. Não, e dinheiro pra fazer, né? Porque a promessa era churrasco Sim. e tal, né? Tinha que locar o espaço e tal, né? Falei, mas o filme tá rendendo uns trocos aí no YouTube. Então a gente Vamos tem dinheiro, fazer, né? tem dinheiro pra isso, vamos fazer. Foi. E aí foi o que aconteceu. Depois de 1 milhão, aí perguntaram, né? E agora no 2 milhões vai ter outra festa? Não! Vai ter a gravação. Vai ter a gravação. É Vai ser a a gravação do Tem a 2. promessa. Não é depois de 2 documentário, milhões, né? não, hein? É depois. não é bem assim, não, hein? Mas tem o documentário ainda, né? Daí o documentário. Que legal. Vai vir um Vai vir um documentário. documentário. Aham. O documentário provavelmente vai ter quase 1 hora, porque é um documentário completo. Na verdade, não é bem assim, só um documentário, né? Vai ser um making off também. A gente vai misturar um pouco, sem seguir muitas regras, até. Porque eu não sigo muitas regras, sabe? Então, não consigo ficar muito dentro de uma caixinha ali legal. padrão. Sim, Tem que ser assim. como que vai ser. Tem que ser assado. Aham. Uma coisa legal também que eu não... Legal, né? Não sei a que ponto. Mas de informação. É que eu virei cineasta, assim, de paraquedas, né? Que eu caí nisso, caiu nas minhas mãos, vou fazer... Mas eu não sou um cinéfilo, então eu não acompanho muito. Não sei muito nomes de diretores. Então, não tô muito desse mundo inserido. Sim. Porque eu, Tem... porque eu sou um produtor audiovisual, então é no geral. Sim. E aí, como o cinema eu tô voltando agora, né? Depois desses 14 anos, então tô bem por fora. Se começar a falar a questão aí, de biografia, aí eu já tô perdido. Vai na espontaneidade ali, no teu conhecimento como Sim, produtor de audiovisual. E uma coisa que me inspira, um personagem que inspira muito é o Mazzaropi, né? Sim. Mazzaropi, então, assim, ele é o suficiente pro estilo de filme que eu produzo, né? Que eu gosto de produzir. Sim. Que tanto E o é primeiro muito Família Que é rico, um Cafundó, né? clássico, né? É muito rico esse personagem Eu do assisti Mazzaropi. porque é Mazzaropi popular, nas né? reprises e eu ficava pensando assim, meu Deus, é muito engraçado. Demais, né? É um tipo, assim, que se fala, meu Deus, isso é genial. Que E eles tem que ser fizeram com o Mazzaropi, apresentado né? para as novas gerações, né? Não pode se perder, né? E como é um estilo popular, então, assim, quem é da cidade, né? Os piazinhos de prédios e tal, as menininhas de prédios, tem pelo menos um avô, né? Que veio do sítio. Que veio do sítio, É, essa referência. que se eles né? não visitaram os avós no sítio, pelo menos já souberam de histórias, né? Então, de certa forma,
todo mundo vai se identificar. Se identifica. Total. O meu pai é fã do Mazzaropi e ele foi assistir o filme e ele foi no O cinema. Dois Caipiras? Aham. Na estreia. Meu pai, minha mãe, meu irmão. E ele é fã do Mazzaropi, então ele se deliciou, assim, Foi. né? Ele ficou muito feliz de ter visto, Foi assim. mesmo. De Muito conhecer legal. os atores e ainda ver uma história assim, né? Falando em Mazzaropi, agora a pergunta pra vocês. Vocês que entrevistam, mas eu vou perguntar. Quem vocês acham que mais parece com o personagem? Com o Mazzaropi? Com O Cláudio ou o Ou o Chiquinho? Chiquinho. Meu Deus. Nossa, eu acho que eles têm aspectos. Eu ia falar isso. Eu acho que os dois são uma mescla ali. Aham. Porque o Chiquinho, ele é mais, assim, sonhador. Tem uma coisa, assim... O Cláudio, ele é meio bobão, assim, né? Ele tem essa coisa, assim, do tipo, meio Mazzaropi, Aham, assim. eu Então, pra acho, mim, é. eles são uma mescla mesmo, assim. É verdade Sim. que o Mazzaropi, ele é, por mais que pareça, né, meio bobão, mas ele é esperto, Mas ele é super né? esperto, Ele é exato. Muito. Exato. Ele falava com políticos, né? O Aham, personagem, né? sim. Com político e não baixava a Isso. cabeça, não. Era muito Né? legal. Ao mesmo né? tempo que ele era ingênuo, mas ele sempre saía por Ele era cima, né? esperto. Aham, aham. é verdade. Sim. Na verdade. preparação do personagem foi exatamente isso, um dossiê do Mazzaropi. Era uma maratona, assim, tipo, Mazzaropi, pra tentar trazer realmente esse aspecto, essa mesma... Na tua atuação. Na mesma Aham. vibe, até pra... Porque, né, o próprio Samuel, nas primeiras conversas, assim, ele já colocou muito esse entusiasmo e essa questão, assim, cara, Mazzaropi é minha referência. Daí a gente pensou, Aham. se a referência dele tem que, querendo Tem ou não, que tornar... transparecer, né? transparecer e tornar a nossa ali dentro do filme. Então, Mas você já assistia eu Mazzaropi? já antes? tinha assistido, tipo, assim, né, nessas Ele fez uma reprises, maratona, alguma Mazzaropi. A coisa gente assim. assistiu 38 junto. filmes né? do A gente, Mazzaropi. assim, E Mas- ele ficava na internet, assim, e a gente lá assistindo Mazzaropi. E era muito E aí, tipo, divertido. ao mesmo tempo era isso, né? Que eu já tinha assistido, mas não Já era uma tinha entrado coisa... em contato antes Se do posso dar um filme. stop pra mim, mas se não você era só uma- apertar em cima, por favor. Obrigado. Não era uma coisa que eu assistia frequente, mas daí durante esse Mas período... quem que te apresentou? Teus pais? Foram, aham. Eu vi primeiro na televisão, um dia, assim, daí eu perguntei, pai, o que é isso aqui? Daí ele falou, é Mazzaropi, né? E aí eu fui assistindo outras vezes no YouTube, Sim. e aí, dessa vez, eu fiz essa maratona, assim. Que legal. Um dos pontos mais importantes assim do Mazzaropi que eu gosto é a forma com que ele faz uma crítica social. Faz. Sim. Super. Qualquer Super filme dele inteligente. que você assistir sempre vai ter. E assim, na arte eu acho isso muito importante. É. Eu não sou fã muito do entretenimento vazio só por entretenimento, Sim, né? sim. É. E qualquer tipo de arte você consegue embalar a sua mensagem, Com né? certeza. Total. Então ele aproveita A tudo pra comédia poder tem muito esse lugar, Sim, né? sim, Que sim. consegue criticar. pra fazer uma que crítica e consegue- fica mais leve, né? E é muito atual, né? Sim. Eu não sei de que ano são os filmes dele. É da década Da década. de... 50. Nossa, gente. 60, por aí. É, Então, É e bem- pensa. são 38, acho que filmes, ou 36. Ele é o mais maior ou menos. cineasta do Sim. Brasil. Do Brasil, sim. né? E aí você assiste o filme dele e tá tão atualizado, né? Eu ouço meu pai lá Demais, né? assistindo. Demais. Os diálogos, assim, eu falo, nossa, que incrível isso. Exato. É genial. Genial. Ele montou uma Aham. produtora, né? Que era na casa dele. E aí a própria casa virou o cenário, que virou tudo, assim, né? E é interessante a fazenda que ele foi, né? Também ganhando dinheiro Comprou com isso. uma fazenda, né? Comprou Só uma pra fazer os fazenda pra filmes, produzir né? os filmes. Isso é muito interessante. genial. Assim como Aham. ele também tinha uma mente muito visionária Sim. dentro Muito. do Não meio era do só cinema. cineasta, né? Era empreendedor, né? Exato. Exatamente. Eu soube que ele ia nas bilheterias, provavelmente no início, né? Depois não tinha controle mais, pra acompanhar ali os ingressos, né? Não sei se vocês souberam Ai, disso. que Tem legal. informação sobre isso. Que ele ficava acompanhando pra ninguém passar ele pra trás, né? Aham. Porque não tinha computador na época pra você controlar a entrada. não era um os ingressos e sistema tal. também, É. né? Então ele ficava ali, deu... Quantas pessoas entraram, quanto deu de dinheiro. Imagina a estrela do filme ali Pois na é, bilheteria, né? né? E qual foi a sensação? Porque o teu primeiro longa, então, ele estreou no YouTube. O primeiro filme lá de O 2009? primeiro, o Média, né? É, que era um Isso. média. Aham. E aí, qual foi a sensação de ver na tela do cinema Ai. o, Esse o teu segundo. filme? Aham, Na o verdade, Dois aquele Caipiras. primeiro, a gente já fez a estreia dele, inclusive no Colombo Park Shopping, onde a gente estreou Dois já foi Caipiras pro agora. cinema, aham. Que era no cinema. Não era no cinema, mas era no auditório da prefeitura, onde tinha um telão. Aham. Então, naquela época, em 2009, 2010, telão não era qualquer um que tinha. Então, a Sim. gente se vê lá o filme nosso, lá em 4x3 ainda, né? Aham. Tava rodado num videocassete. Videocassete, é. Na verdade, foi no computador, mas a qualidade, né? 480p, a qualidade bem baixa. Meu
Meu Deus. E aí, rodar o nosso filme lá para 300 pessoas Que legal. em Colombo, Grande. antes de ir pro YouTube. Sim. Então, assim, eu tenho registro disso. Aí foi muito emocionante. Minha família Demais, toda, né? a galera aplaudindo. Eu lembro como se fosse hoje. A Marinei Vidolin. Hoje ela é diretora do Departamento de Cultura. Na época também era. Depois de um tempo ela não estava mais e agora retornou. E aí eu estava sentado atrás, assim, na segunda fileira. Aí ela, na época, como diretora de cultura, que a prefeitura deu um apoio muito grande na época. Aí tava passando o filme, ela olhou para trás toda emocionada, quase chorando, falou: meu Deus, Samuel, que coisa mais linda. E tipo assim, na época, eu falei, nossa, são coisas assim que você guarda, né? Que claro. te inspira. Aham. E aí dali pra frente foi aquilo que eu já contei, né? Que foi colocado no YouTube, sim, depois legal. começou a crescer. E daí agora, tantos anos depois, também a emoção deve ser maior, porque durou tanto tempo, né? Pra sair do papel, o filme. Exatamente. E chegar no telão. Até porque, assim, como eu fui pra TV, que a ideia minha inicial era ir pra uma produtora de vídeo pra entrar no cinema. E aí, como não deu certo, eu fui visitar uma emissora de TV que era a CNT na época, pra levar o filme, inclusive. Levei no DVD e tal, era o programa Cidade na TV. Meu Deus. E aí, vocês lembram desse programa? Eu não sei se eu lembro, mas é que o DVD é muito marcante, né? Essa geração Sim. mais nova. É verdade. pegou Eu falei, DVD. crianças, geração Crianças. Existiu. DVD. Era tipo um CD. Mas CD eu vou ter que explicar. Fita, não, deixa quieto. Vai dar muito trabalho. Tem que fazer um curso pra ensinar. E aí eu levei na TV, eu queria conhecer a CNT, então entrei em contato com o diretor e tal, e a gente foi com o DVDzinho, eu e um colega meu, Elton Pablo. E a gente chegou na TV, cheguei com o DVD, aí levei pro apresentador, falei assim, é um filme que a gente fez em Colombo, porque eu tava divulgando o filme, né? Sim. Tava no YouTube, mas no comecinho não tava tendo muito acesso ainda. E aí ele mostrou na TV, né? Poxa, na época, em 2009, 2010, tipo, televisão, não tinha internet, ficar YouTube, muito acesso. E aí mostrou na TV, estamos recebendo aqui o Samuel e o Elton, que veio de Colombo, fizeram um filme lá em Colombo, inclusive tá aqui, aí mostrou o DVD e tal. Só que aí o diretor do programa perguntou, você que editou o filme? Sim. Você trabalha com edição? Então eu falei, sim, eu faço edição do filme, edito aniversário, casamento, que na época eu fazia. Nós estamos precisando de um editor de vídeo aqui para editar jornalismo aqui na TV. Nossa, já foi contratado. E eu tava de férias de um outro trabalho, que eu trabalhava num centro comercial, eu fazia cadastro. As pessoas chegavam, fazia cadastro, tirava foto, aquela coisa toda. E eu tava de férias, aí eu falei, poxa, era o que eu queria, trabalhar na televisão. Aí eu falei pra ele, mas eu não edito, e era o Premiere na época, eu não edito no Premiere, eu edito no Sony Vegas. Aí ele falou, então... Gente, estão falando em grego aqui? Explicam pra eles. Aí, pelo menos não estão falando Windows Movie Maker, né? Não, Que aí é São pior, dois né? programas de edição, um diferente do outro. E aí eu falei, né, a gente ficou meio com medo, será que eu vou dar conta? Às vezes tem oportunidade que vem na vida da gente e a gente fica com medo e deixa passar, né? Ou às vezes a gente agarra e né, poxa, eu vou ter que dar conta. Agarra, se não der conta, não deu conta e pronto. Fazer né? o quê? Aí eu falei pra ele, mas é que eu não edito nesse programa, eu edito no outro, isso aí eu não sei editar. Aí o diretor lá falou, não, então tudo bem, então. Eu saí, daí pensei, em alguns minutinhos eu pensei, eu vou voltar lá, peraí, eu vou colocar esse desafio pra mim. Falei, se você me dá até amanhã, eu vou treinar em casa, porque o programa que eu uso é o Sony Vegas, esse é o Premiere. Eu só vou entender como é que funciona um e como é que funciona o outro, e aí eu venho e faço o teste aqui. Ele falou, não, perfeito, então amanhã você vem e faz o teste aqui. Fui pra casa. Nossa. YouTube que era lento pra xixi. Nossa, fui pesquisar e tal, não tinha muito conteúdo. E comecei a entender como é que era toda a interface aqui do Sony Vegas pro Premiere. Instalei um lá que ficava pesado e tal. E consegui algumas coisas. Aí fui no outro dia, fiz um teste. Ele deixou uma reportagem pra eu editar. Editei. Quando ele tava pra rua fazendo reportagem. Quando ele voltou, assistiu, gostou da reportagem, chamou na mesa dele, pegou na minha mão, está contratado. Nossa, que legal. legal. Só que detalhe, eu tava de férias do meu trabalho. Você tinha que sair do outro trabalho. Meu Deus. E aí eu pensei, poxa, o que eu fiz? Agora eu vou trabalhar aqui. E no início, na época, era contrato ainda, né? E no outro trampo eu tava registrado. Já tinha alguns anos já. E aí, o que eu faço? Falei, poxa, essa aqui é a oportunidade da minha vida. Sim. Vou sair de um emprego fixo, registrado, vou pedir a conta pra entrar num que eu não entendo ainda como funciona, vai que não dá certo e tal. Eu falei, quer saber? É a área que eu gosto. Aonde eu tava não era aquilo que eu queria pra mim. Sim. Vamos embora, vamos tocar. E aí foi o que aconteceu. Comecei a trabalhar
E aí foi, acho que fiquei não sei quantos anos que eu fiquei. Fiz até reportagem na rua, tem lá registro lá. Ah, você foi também? Bem mais novo, eu no litoral, ia toda sexta-feira fazer reportagem no litoral do Paraná. Era o resumo das notícias lá. Então, além de editor de jornalismo lá, eu fazia as reportagens. Então, imagina, tipo, pra mim que tava iniciando, nossa, tava Foi uma felizão da alegria, vida, né? Nossa. E aí... Aí foi você uns entrou 15 anos. nesse mundo da TV por alguns anos. Isso, por que eu tava falando isso? Porque nisso eu deixei o cinema de lado. Porque, poxa, eu queria ir pro cinema, mas entrei pra TV, como tudo pra mim era magia. Eu já trabalhava no Paraguai, onde eu morava, eu já trabalhava em rádio. Então, desde os 15, 16, 17 anos, eu trabalhava em rádio lá. Então, desde de criança eu já tinha isso. Já tinha essa vocação de comunicação, gostava, ouvia muito rádio e tal. Sim. Então, tipo, poxa, televisão, aquela magia toda. Magia, né? E na época, televisão tinha muita audiência, né? Hoje não tem tanto, mas onde você passava, as pessoas te viam na TV, Então era muito legal. E daí, tipo, mais novo, então né, gente? Hoje eu não ligo muito pra isso, não. Hoje, na verdade, o que eu quero mais é me esconder, né? Quero ficar longe. Mas daí, a partir daí, fui para as outras emissoras, fui para Band, depois Rede Mercosul, e agora tô na RIC TV há 10 anos. Não sei quando vai pro ar esse podcast, mas dependendo de quando for, já não estou mais na Nossa, vai daqui uma semana. então acho que já não estarei mais lá. Tchau, RIC TV Record. E você tá fazendo essa transição dentro da tua profissão pra se dedicar ao cinema? Sim e não. Por quê? Eu, desde acho que uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu já comecei... Assim, como eu fui pra TV, e queira ou não, o Lucas, que já tá aqui no estúdio, sabe disso, que ele tá entrando agora em TV, que é bem puxado. Né? Você que é jornalista, sabe que o meio jornalístico é muito puxado. Então, eu já cheguei àquele momento da magia, aquela coisa toda. Tudo passa, né? Sim. Então, assim, já começou a ficar muito pesado pra mim. Principalmente o conteúdo, porque o conteúdo de jornalismo e tal, você está direto em contato com muita realidade, com notícias ruins, principalmente, porque é o que dá audiência. E aí, como eu comecei a ficar cansado disso, a gente vai amadurecendo, você vai entendendo a vida, né? Você começa a entender por que disso, por que daquilo, as narrativas, enfim, é assunto muito polêmico se a gente começar a entrar muito nisso, a gente vai para um outro lado, mas vocês me compreendem. Sim. Então eu comecei a ficar cansado disso e entender que, para mim, já não estava fazendo mais sentido. Sim. Então, assim, foi legal enquanto durou, fiz reportagens, fiz muita edição, ganhei muitos prêmios, ganhei 6 prêmios na RIC, 5 prêmios na RIC TV de jornalismo, que legal. Reportagens especiais e tal, que era premiado com dinheiro, inclusive. Então, assim, eu fiz muitas coisas assim que legal, já fiz, mas eu não conseguia me ver no futuro dentro desse mundo. Então, assim, pra quem gosta, pra quem tá, beleza, sigam, né? Mas pra mim, não. E aí, acho que isso começou a me despertar a questão do cinema, da arte, né? E sair dessa coisa mais factual, né? E aí foi quando eu comecei a entender que, poxa, eu vou sair disso. E aí eu tomei a decisão, eu vou sair. Quando, não sei, mas vou. Aí que eu comecei a me planejar, comprei uma chácara, e aí falei, eu vou sair, e quando eu sair, eu quero ficar pelo menos 1 ano sem fazer um detox de tudo isso, de tecnologia, de comunicação, de notícias, principalmente ruim. Porque se a notícia for muito importante, que vai mudar a sua vida, interferir na sua vida, vai chegar até você. Vai. Você pode estar desconectado. Um parente vai ir até você, pode estar no meio do mato. Falar, aconteceu um apagão no mundo. Não venha pra cidade. Verdade. Tô indo morar aí. Rolando. Tô indo morar aí. Então eu vi que assim, não fazia muito sentido pra mim. Então os colegas jornalistas e tal não se sintam que eu esteja criticando a função. Porque, claro, pra noticiar precisa do jornalista, né? Pra pegar os dados, transformar isso numa história e repassar. Mas eu comecei a entender isso, que tinha coisas mais importantes pra mim. Sim. E a coisa importante pra mim é mais o meu interior, meu introspecto. Sim. Não muito o que vem de fora, mas é o que tem dentro, né? E aí a gente começa a filosofar muito e vou sair desse assunto. E a tua saúde emocional. E aí foi quando eu decidi que eu vou sair da TV, do jornalismo, da comunicação. Mas não necessariamente agora de início pra focar no cinema. Tanto é que a promessa que a gente fez foi o quê? Depois de quanto tempo pra fazer o Dois Caipiras parte 2? 1 ano. Depois de 1 ano. Que é Só o meu que ano daí sabático. ele só não disse que era 1 ano depois da RIC. Ele falou que era 1 ano depois que produzisse o filme, não é? Não, depois do ano sabático. Depois do ano sabático. Comprometendo já. Depois do ano sabático. Ai, que legal. Então você vai tirar um ano sabático. E aí eu vou tirar um ano sabático a partir de
dia 21 de maio agora, Que eu já legal. entro no meu ano sabático. Eu fico até dia... E aí, dependendo do dia que estão assistindo, ou a época que está assistindo o podcast, até dia 20 de maio de 2025, eu estou na RIC TV Record. A partir do dia 21 de maio, que é meu aniversário, eu já coloquei tudo data. Que Porque legal. eu sou meio... Sistemático. Nesses pontos, mas no geral, não. Aham. Então, assim, porque eu prometi pra mim mesmo, aquela criança interior que a gente Ah, tem, prometi sim. pra mim mesmo, você não vai mais passar mais um aniversário fazendo o que você não gosta. É. Mas aí quando você promete algo pra uma criança, você Tem que precisa cumprir. cumprir. Você precisa cumprir. E pra você cumprir, você precisa seguir suas metas, você precisa planejar, Sim. né? Tudo tem uma meta, você Tem tem um procedimento, processo, né? Aham. Então foi o que eu fiz. E aí por isso a data, né? 21 de maio. Então até dia 20 eu tô lá. 21 de maio de 2025 começa o meu ano sabático, que vai até 21 de maio do ano 2026. 2026, aham. A promessa minha é a seguinte: depois desse ano sabático, aí sim a gente vai fazer o filme Dois Caipiras em Colombo. Mas assim, aí que a gente vai sentar, vai correr atrás de Estruturar, recursos. né? O roteiro Aham. pode ser que eu faça nesse período também. Mas é só depois disso. Por quê? Eu quero ter um ano sem compromisso nenhum. Uhum. Sem ter que dar satisfação pra ninguém. Sem ter que Sim. bater pontos. Sem ter que... eu tenho que entregar aquele trabalho pra você. Não, eu quero assim... Sentar, pegar meu violão, pegar meus livros, ler, fazer minha arte, mexer com a minha horta orgânica, fazer minhas Legal. coisas. Eu quero fazer isso no sítio, no campo. Que Ah, legal. você vai pro sítio. Eu vou pro sítio. Então, aí, Top. meu O ano que com sabático certeza vai interferir no Tem a ver, roteiro, tem a o que ver, com né? certeza vai vir, né? É natural, né? Nesses momentos. Novas ideias, novas com inspirações, certeza, com né? certeza. Pro filme é fácil porque o filme ele deixou muitos ganchos, né? Uhum. Assim, muitas possibilidades. Vamos ver como vai estar a vida do Chiquinho. Não sabemos, né? Não sei. Aliás, nem eu sei, né? Eu também tô curioso pra saber como vai ser. A gente tem algumas ideias, a gente sempre conversa, mas o Lucas e tal. A gente tem muitos pitacos de ideias do elenco, da equipe, que sempre vem, né? No grupo nosso do filme é um brainstorm de ideia, né? Então vem, Sim. que tal isso, que tal Vamos aquilo levar eles outro. pra Nova York, vamos fazer vamos não sei pra o quê. Itália, vamos não sei o quê. Sim. Mas não sabemos, né? Até porque, queira ou não, a gente precisa alinhar emoção e razão. Então, dependendo do roteiro, não é possível, não é viável, né? Fala, vamos fazer um filme na Itália. Vamos pra lá, toda a equipe. Poxa, tem um custo. Qual é esse custo? Sim. Né? Sim. Como a gente vai captar esse recurso? Então, tudo tem que ser, né, alinhado ali Pensadinho, entre né? a emoção e razão, o que é viável, o que não é. Mas, assim, a cabeça pira, né? A gente começa a ter um monte de O céu é o ideias, né? limite. Mas que legal. Então, você vai tirar um ano sabático pra Descansar a cabeça. descansar. Que Quantos maravilha. anos trabalhando na TV? 15 anos. 15 anos. Nossa, é bastante tempo. Desses 15, eu acredito que uns 6 anos, mais ou menos, é em jornalismo policial. Nossa. Então, imagine o quanto é... desgastante, Sabe né? aquelas cenas que as pessoas veem em casa de acidentes, de execução, Ah, que misericórdia. tem blur, tá desfocado? Sim. Você vê sem o blur. Eu coloco blur nisso, né? Nossa. Então, assim, eu vou olhando quadro a quadro Ai. e vou desfocando aquilo. Assim, e ver várias E tem que vezes, ver né? várias Você tem que vezes. Pra ver se ouvir, não passa assistir, coloca- nada, né? Aham. Coloca em tela cheia pra assistir se tá legal. Então, é mais ou menos assim. Tem uma hora que pesa, né? Pesa bastante, né? Ainda mais quando você começa a ter mais consciência, né? Porque Exato. aí você vai despertando sua consciência, abrindo mais a sua mente, você consegue enxergar coisas que a maioria não tá enxergando. Uhum. Porque, tipo, e fica preso naquilo, aí você olha e fala, nossa, o que isso muda na minha vida? Muda bastante coisa, né? Claro. Pelo menos no meu caso. Interfere, né? Não pro bem. Não pro Porque bem, tem coisas né? que eu não vou conseguir resolver. Então não Sim. adianta eu ficar, né, ali Remoendo, remoendo é. aquilo. Uhum. Eu vou estar numa vibração negativa e, né? Uhum. Então, e aí nesse sentido, assim, eu não critico o jornalismo, mas eu critico, assim, a questão é questão pessoal. Claro. Minha. Então, pra mim, claro. não faz Faz muito sentido sentido. mais. Uhum. Então, 6 anos, mais ou menos, assim. Sim. Sou grato, né? Porque aprendi muitas coisas, tive muitas oportunidades, inclusive de crescimento em TV, Uhum. mas eu não quis justamente por isso. Então, a gente tava conversando, acho que subindo aqui, né? Subindo, É, ali no corredor. a gente tava falando, né, de oportunidades e tal, que eu deixei passar, não quis. Né? Teve uma época que eu era supervisor numa emissora, fiquei 1 mês só de supervisor para tirar férias de outro, e aí falei pro meu chefe, falei,
tem como deixar eu quietinho na edição, lá na minha salinha, tranquilo, de boa? Porque daqui eu vou sair pra ir embora. Não quero mais, porque pra mim não faz mais sentido. Então, não adianta que eu não vou querer seguir carreira numa área que pra mim já não dá mais. Tal. Mas sou grato a tudo que aconteceu. Pessoas maravilhosas, conheci pessoas maravilhosas, amigos. Sim, um ciclo, Sim, né? sim, Um ciclo fiz que muita se fechou. network. Então foi muito bom, mas é um ciclo Mas não passado. E sabe o que é engraçado? Quando a gente assiste o filme, né? Eu ouvi muitas pessoas e a gente também sai com essa sensação de que eles são muito doces. Tem Sim. uma pureza, uma doçura. Os comentários que eu vi, né? Que a gente fica às vezes olhando os comentários. Nossa, como eles são puros, como eles são doces. Então é engraçado, porque eu acho que de repente, até quando você tá escrevendo inconscientemente, a tua alma tá ali derramando isso, Sim. falando, puxa, eu quero Sim. isso, eu quero essa Sim. bondade, eu quero essa inocência, eu quero essa pureza, em contraponto com tudo pesado que Sim. você viveu e que você vive ali, né, no jornalismo. Então é engraçado, porque a gente olha pra eles e fala, meu Deus, eles são tão, assim, meigos, tem uma doçura, A né? inocência, né? Essa inocência. Então esses personagens, eles são muito reflexo mesmo, então, né? é um reflexo, assim, 100% do Que que... a alma pede, né? Porque, assim, tem até aquela frase que tem a ver com isso. Aquela frase que diz que como é que é? A ignorância... Os ignorantes são... Alguma coisa nesse sentido. Que Isso, a Ignorância é ignorância... uma bênção. É que a gente é feliz quando é ignorante, né? Porque quando você começa a entender as coisas, entender o mundo, ter uma visão mais ampla, abrir a sua consciência para muitas coisas, né? Que antes era inconsciente, você agora está consciente daquilo e tal. Você começa a ficar meio sofrer, triste. né? Sim, sim. Porque você vê que você não consegue mudar aquela situação. Desassociar, né? Então, uma coisa mais filosófica, assim. E aí, quando você começa a descobrir isso, o que se faz? Você quer imergir em algo mais inocente para você viver um mundo ideal, né? Sim. E nos personagens é isso. Eu transferi para eles assim essa essência do inocente, né? Que não tá acompanhando a geopolítica, a guerra X, Y. Não sabe que está sendo manipulado por um sistema, pelo um governo, pelo um político, pelo um líder. E aí, então, ele consegue, nos momentos que ele tem de prazer, viver 100% aquilo. Sim. Né? Se ele tá ali na roça, ali mexendo com as galinhas, ali no sítio mexendo com as galinhas ali, ele tá feliz. Ele vive isso. Ao contrário de quando a gente tá mais consciente, você tá ali, mas tá pensando, poxa, se o fulano lá não tivesse feito isso, ou fulano roubou isso. O mundo tá acabando. O mundo tá desabando. E aí você fica um paradoxo, né? Você não vive nem o presente, nem o futuro, nem o passado. Você fica indo e voltando. Então, essa inocência deles era o que eu gostaria, mas uma vez visto, não tem como desver mais, né? Então, assim, é um momento que a gente tem lúdico de entrar naquele personagem e esquecer o mundo. E aí o Mazzaropi faz muito isso, né? Sim. E aí, por isso, eu curto muito esse estilo do Caipira Inocente. Com certeza, eu li muitos comentários no vídeo que falavam isso. Esse eu consigo assistir com a minha família. Esse filme eu não fiquei nervoso. Alguma coisa assim, sabe? Tipo, me tranquilizou. Muitos comentários das pessoas falando. Pessoalmente, eu já recebi muito também das pessoas falarem isso. Nossa, eu consegui assistir com a minha filha sem me preocupar e tal. E aí não critico a questão dos filmes de classificação mais adulta e tal, porque né, cada um tem seu espaço, tem faz a sua arte e tal. Seu caminho, né? Mas nesse caso, como é um filme popular, então a classificação dele fica livre. E isso que é o bom, porque assim... Todo mundo pode assistir, né? Então, a avó, a criança. É um dos motivos do sucesso também, né? Sim. Com certeza. Porque poderia ser uma comédia, mas uma comédia para adulto, e daí, de repente, né? Esse detalhe das crianças, e elas assistem mais de uma vez, isso que é o interessante, né? Verdade. A grande maioria das que a gente conversou, assim, tipo, pessoalmente, elas falaram, assisti e mais de uma vez. Tipo, uma coisa assim. É que se elas gostam mesmo, né? Exato. Tem uma amiga minha da TV, o Lucas conhece ela, a Ludmilla Oliveira. Ela é a esposa do Furlan, apresentador do Balanço Geral. E aí, às vezes até meio que reclamava, né? Se brincando, claro. Meu Deus do céu, a minha filha já assistiu o filme acho que umas 10 vezes. A Maria, né? Que tá assistindo a gente. E aí, tipo, eu achava legal, né? Porque, poxa... É isso, né? Eu não pensei nisso, assim. É um filme popular, que muitas pessoas vão gostar, a influência do Mazzaropi e tal. Mas que crianças iriam gostar. Eu tava esses dias numa mercearia lá próximo de casa, no mercadinho. E aí, fui lá comprar uns negócios, aí saindo um piazinho, acho que deveria ter uns 9, 10 anos.
Aí ele passou no caixa, aí ele ficou meio me olhando, eu falei, que estranho, não conheço. Aí que eu entrei no carro, ele falou, assistiu o filme lá, Dois Caipiras, hein? Top. Que legal, né? Porque a minha Esse sobrinha... reconhecimento. E é o nepotismo no filme, né? Tem uma sobrinha minha, a menina da bicicleta lá, que eles encontram, é a minha sobrinha. E ela faz essa pontezinha no filme. Então, e ela estuda na escola, no bairro onde eu moro. Então, o filme foi passado várias vezes na escola dela. Ai, meu Deus. Então, assim, as crianças, poxa, aquela menina é a Ai, menina é do o filme. tio, A menina... O tio dela que fez o filme. Deu E é na esse escola que eu sucesso pra estudei ela. também e tal, né? Legal. Então, isso é muito é legal, legal, né? porque valoriza a cultura regional Sim, também, né? sim, Isso sim. é muito massa. E Legal. como que foi a escolha do elenco? Então, a escolha do elenco... Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que no próximo filme não vai ter o Lucas, sabe? O Cláudio. Não vai ter Porque ele veio pra cidade no... Ele se perdeu. se perdeu e não aparece mais, conseguiu. sabe? Não. Conseguiu sair. Aham. Porque quando ele morava na roça, Cláudio, eu vou contar uma fofoca. Posso contar uma fofoca pro seu irmão? Pode. E aí ele tinha todo o horário certinho, levantava cedo, tratava das galinhas, né? Tirava leite da vaca, né? Tinha um cronograma. Tinha cronograma, carpia o feijão. Chiquinho chegava já moendo ele pra levantar. Aí ele foi pra cidade grande, Se perdeu. Se na metrópole. perdeu. horário, não chega no horário certo, sabe? Ele fala às vezes que é por causa de ônibus, né? Que perde o horário dos ônibus, não sei o quê. E daí, porque era pra ele estar aqui, não é? Era pro Cláudio estar aqui. O Cláudio tá perdido. Ele Ele vai tá vir, perdido não? de informação. Ele vai vir Ele ainda? vai vir, ele vai vir. Entendi. No tempo dele. Mas ele ficou chique vindo Ficou, pra cidade. Vou contar só um pouquinho menino. Pode contar. depois, pra quem assistiu o final do filme, né? Eles agora estão na cidade, estão tentando ser repórter de televisão, imagina. Olha imagina. só. Estão ficando chique. Já compraram celular, não sei Já o tá quê. tudo chique. Câmeras. Eles já têm iPhone. Tem até uma GoPro ali Tem, do GoPro aqui, ó. caipira. Do ali, ó. caipira, Você olha vê? Eles só. tão chique, Outro- tão chique. Eles foram pra outro Tem, nível. pega. Mas o que você ia perguntar Não, antes mesmo? dessa escolha do elenco mesmo. Ah, sim. Então, o elenco ficou responsabilidade de uma cineasta, que é bem conhecida aí, a Patrícia Evangelista. Aham. Porque como eu não tinha contato muito com o cinema, né? Então, como eu disse, estava migrando da TV pro cinema. Sim. E como eu conheci ela, eu fiz alguns trabalhos para ela, de montagem, de alguns filmes. E aí, como a gente começou a ter esse contato e tal, ela tinha muito network. Aí eu chamei ela para fazer parte, assistente de direção e tal. E aí foi acumulando um monte de outras funções, entre elas a de produtora de elenco. né? Aí ela foi apresentando, né? Porque como eram muitos personagens, né, o filme eu fiz em 2014, eu não pensei muito no orçamento. Né? Poxa, eu não lembro quantos atores tinha no total. 20 e poucos, né? Nossa, é bastante. 24, eu acho. Tá certo que alguns fizeram uma pontezinha e tal, mas são pessoas atores, né? Claro, que tem então, no todo um elenco, cronograma, aham. né, e tal. E aí eu pensei, imagina, eu como um diretor que caí de paraquedas ali, não era profissional. 20 atores. Pra gerenciar Aham. tudo isso, além da equipe, né? É. Precisava de ajuda de quem realmente tá na área. E aí ela me ajudou nisso, como ela tem bastante contato, começou a me indicar as pessoas. Só que o principal, assim, o critério meu era que, assim, os dois caipiras, esse sim precisa ser um critério milimétrico ali pra escolher, porque sim. são as cerejas do filme, né? E aí, acho que o primeiro foi o Lucas primeiro, né? Foi o Lucas. Aí eu já gostei, porque um vídeo que ela me mandou foi ele interpretando... Chapeleiro Maluco? Não, interpretando o Jim Carrey. Ah, Que ele tá, acho que no elevador, né? aham. Tá, eu já gostei. Nossa, é isso que eu quero, espalhar famoso, Essa veia pá. cômica. É isso que eu quero. Aham. Só que, qual que é o problema agora? Eu preciso que o segundo protagonista, que é o irmão dele, o Chiquinho, tem que ser alguém que tenha muita sintonia com ele na vida real, principalmente. Aham. Porque isso conecta bastante, né? E aí foi quando ela me mandou... Antes eu tinha mandado um cast de um outro ator lá, que pra esse papel não encaixava. Não, Era talentoso e tal, mas não encaixava. E aí ela mandou depois o do Andy. Do né? Andy, aham. Aí um dos vídeos, assim, que... Não, eu me arrepiei quando eu assisti, que era a cena do...
Kazumira? Da aliança com a Zulmira, né? Nossa, você sabia assim, tipo, não tinha gravado o filme ainda, então assim, tava só o roteiro, então eu olhar ali um ator, né, interpretando tão bem ali a cena que eu tinha escrito. Chegando é esse. E aí um outro vídeo também que fechou com chave de ouro foi um vídeo que eu vi os dois, uma performance que eles estavam fazendo, que era meio que um equilíbrio. Assim, eu não sei como é que era o nome daquela performance lá. Era um equilíbrio de circo, era um treino que a gente tava tendo. Meu Deus, esse é antigo. Aquele que a gente conecta as pernas e daí começa a se equilibrar. com um contrapeso. Assim. Aí, tipo assim, poxa, a conexão que eu precisava, mano. Sim. Era essa. E aí, dali pra frente... Só foi daí, sucesso. né? Só E aí os fluiu. outros atores também, talentosíssimos. E assim, foi somando tudo. E assim, eu não achava... Eu me surpreendi nas primeiras cenas já, assim, eu já me surpreendi. Porque assim, na minha cabeça não precisava nem a metade daquilo, eu já tava satisfeito. E aí quando a gente começou naquele clima tão gostoso, no sítio, toda a galera junto, ficamos 3 dias numa fazenda... Tá, nossa, foi maravilhoso. Então, dali pra frente, eu já sabia, esse filme vai ser sucesso. Que legal. Não sei quando vai chegar a 1 milhão, mas vai chegar. O ambiente é importante, né? Um ambiente tranquilo, de trabalho, leve, né? Ninguém competindo um com o outro. Eles relataram bastante. E vocês que são da área também, né? Atrizes e tal, você sabe que pra quem vê em casa acha glamuroso e tal, mas no set mesmo, no trabalho... É trabalho, tem conflito, né? Tem ego pra ser... Tem hora. Você precisa pisar em ovos, né? Pra lidar com algumas pessoas e tal. E esse nosso não. É unânime, assim, todo mundo fala. Foi muito legal, foi todo mundo uníssono ali e tal. Todo mundo em prol de um propósito, né? Uma coisa que eu prometia sempre nas reuniões, nos ensaios, no grupo, sempre. Gente, o filme é nosso filme. Os dois são protagonistas, são de frente, aonde eles vão levar o nosso filme. Aonde eles forem, eles vão levar a gente. Eles vão levar todos. Então, assim, mesmo que a gente vai fazer uma pontinha, o cara do áudio, o cara da imagem, às vezes o que nunca vai aparecer ali, nem making off, às vezes, mas ele faz parte disso, desse conjunto da obra. Então, por isso que assim, eu não atribuo esse sucesso só a mim, né? É uma equipe, conjunto, né? É coletivo, né? Cinema é coletivo. Sozinho jamais eu conseguiria fazer. É uma equipe que flui, né? Sim. Com certeza. Então, eu fico muito feliz, nossa. Pra mim, assim... Se o Papai do Céu quisesse me levar, já tá concluído. Vou deixar um legado. Já realizou aí, o sonho, né? E cinema é legado mesmo, né? Porque sim, você pode eterno, não né? estar aqui e as pessoas continuam vendo a história e acompanhando, E né? influenciam outros, né? Porque isso já é uma sequência, o quê? Uma influência do legado que o Mazzaropi deixou, né? Sim. Então, de repente, esse nosso filme pode deixar um legado daqui a alguns anos, que a gente nem esteja mais aqui, e vai influenciar as pessoas lá do futuro, que ainda nem nasceram, a produzir outros conteúdos, pegando essa inocência, né, do caipira. Pegando essa referência, né? Sim. E o Chiquinho, qual que é a expectativa, Chiquinho? De passar esse De voltar. ano aí. O que você acha que vai acontecer com o Chiquinho? O Chiquinho... Olha, nas conversas a gente sempre quis ver qual vai ser a reação dele agora para o casamento, né? Porque é uma coisa assim que vai... Ele quer casar, né? Sim! Ele atingiu o Ele é objetivo. um moço decidido. E aí a gente quer saber assim, o que vai rolar. Mas acho que o principal também é o Cláudio, né? O Chiquinho perante essa realidade, que agora ele tem alguém, mas o Cláudio não tem, né? Tá... Sim! Talvez... Eita, já é um gancho, hein? Não sabemos, né? Talvez, Então, talvez. o Cláudio tá na Sabendo cidade, né? O que o Cláudio achou lá na cidade? Por que ele se atrasa? Aí tem também esse novo aporte assim, que a gente tem feito em alguns lugares, que é de colocar os dois realmente. Eles estão com uma profissão já na cidade, que é essa de jornalismo, de entretenimento também, de colocar em foco os outros comércios, as outras pessoas, assim. Então isso tem sido bem interessante, até mesmo para a construção do personagem, caso eles tenham isso como profissão realmente no 2 ou em outros filmes, assim. Legal. Que é bem interessante que a gente tem Uma feito. coisa legal que foi que a gente fez esse experimento foi na Festa da Uva, né? De Colombo. O vídeo tá no YouTube. Inclusive, acessem depois, hein? Depois de inscrever aqui no canal. Acessem lá 2 Caipiras em Colombo, o canal oficial mesmo. Que legal. Que aí tem lá a Festa da Uva, os 2 caipiras.
Foi muito legal. Eles iam tentar trabalhar de repórter numa TV. Era uma entrevista. É, nossa. Era só tipo que- a do Samuel falando. é. No outro dia chega e faz uma edição. Lá era, no outro dia chega e faz uma entrevista. Faz uma entrevista. E aí o desafio deles é entrevistar as pessoas. Então, se ficar legal, a audiência for boa da TV, eles vão conseguir esse emprego. Então, imagina 2 caipiras que vêm do sítio e vão trabalhar na televisão e Vão entrevistar as trabalhar, pessoas. aham. E aí ficou muito legal esse experimento, porque entrevistou o prefeito da cidade, as celebridades lá da cidade, a galera na festa da uva e tal. E aí tá tendo bastante acesso já na internet. Aham. Então a gente gostou dessa ideia, dessa proposta, justamente disso. Antes do segundo filme, da gente fazer isso, né? Deles irem entrevistar as pessoas, eventos, comércios, inclusive, Aham. já vou dar um spoiler aqui, ó. Comércio que quiser contratar aí os 2 caipiras pra ir lá no seu comércio, fazer uma festa, lá entrevistar as pessoas, falar do seu comércio, mostrar, já tá... Eles são bons pra isso, Demais, são demais da indicados. conta, exatamente. Aham. Então a gente tá amadurecendo essa ideia aí também pra fazer esse tipo de... Que legal, esse tipo de não deixa, intervenção. não deixa de ser uma websérie, né? Sim. Enquanto eles estão na cidade e tal, sem dar muito spoiler do que pode vir. E gerando mais curiosidade ainda, né, pro segundo. Trazendo um pouquinho mais de como que eles estão sobrevivendo na É, cidade. É exatamente. legal. Aham. Interessante. E vamos chamar o Cláudio pra sentar aqui um Então pouquinho. ele chegou, Ele então? chegou! Senta É que ele veio de Cláudio. ônibus, ele não sabe Vamos, pegar vamos Uber ver se ainda, ele sabe? explica o que aconteceu. É. Ele não sabe o que é o Uber, é isso. Obrigada, Wendy Williams, Chiquinho. Chegou. Quem tá aí? Você É o tem uma pra Cláudio? mim? Você tem uma pra mim? Quem tá aí? É o Cláudio Não, ou é o Lucas? É, aqui quem tá é o Lucas E aí, agora. eu não te- realmente eu não te vi, não te cumprimentei hoje mesmo. Oi, gente. Olá, olá. Gente, é uma loucura, né? A cidade grande é grande mesmo, né? É longe, né? É longe, cara. Aham. É longe quando não dá pra ir a pé. O Cláudio tá em Colombo lá e o Lucas fica no SIC aqui em Curitiba, tá uma loucura, né? Muito longe Se as coisas, né, identificam um cara? com o outro, né? É tudo oposto um do outro, assim, ó. Muito engraçado, muito engraçado. E nem tem cavalo aqui, né? E nem tem- não tem cavalo. Tem que vir de É, ônibus, né? Então não dá pra ir a pé, não dá pra ir de cavalo. O cavalo é mais rápido, pelo menos, né? Mais Mesmo rápido. que você pegue ali um tarde Urb. Tem 2, né? O Urbs e o Urb. Né? Tem O Urb não, ainda assim, o trânsito tá muito ruim. Muito radar em Curitiba. Mas como que foi, Lucas, compor esse personagem aí tão especial com essa referência do Mazzaropi? Ah, cara, foi muito legal. E o doido que eu não conhecia o Mazzaropi até fazer o... Jovem, Tipo né, essa gente? geração Jovem, milênio. aquela coisa. Entregou a idade. A gente já, aquela coisa, a gente escutava, o Mazzaropi, alguma aqui ou ali, né? Mas nunca tinha parado pra assistir, assim. E daí, depois que a gente começa a assistir, que nem a gente comentou, a gente vê a mente genial que era do Mazzaropi, né? Era. O cara montar o primeiro filme, ele foi o primeiro cara que trouxe uma câmera colorida pro Brasil, né? Então, você teve a mente do cara de começar a fazer os filmes do jeito que ele conseguia, na cidadezinha, na vila ali, e depois uma fazenda com a produtora inteira. Então, pra fazer o Crowd foi muito legal, assim, foi um processo muito leve, assim, porque o personagem, ele se ia lento, você já ia se divertindo com ele, né? Então, tem as brincadeiras de montar o personagem em cima do próprio Mazzaropi, daí vai lá e se inspira um pouco no Jim Carrey, que é a minha inspiração. Charlie Chaplin também. Mas desde pequenininho, né? Sempre gostei muito do Jim Carrey, e ali foi um ponto até que a gente brincava, que daí até o Claudio tem o cabelo dividido, quase igual o meu agora, né? Que eu mantive, né? Eu falei, vou manter o look. Daí a galera brincava que parecia o Lloyd, né? Parecia o Lloyd do Debi Lloyd. A Sim. gente brincava brincando no set também, que chamava de Debi Lloyd. Então, fazer o crowd foi muito legal, assim. Mas o Renato também ajudou muito a gente a entender o personagem, né? Diretor de elenco, Renato Novaes. E porque aquela coisa, né? Eu venho do teatro, a gente sempre, né, gostou de estudar um pouco do cinema, mas ir fazer foi a primeira vez que você um personagem, né? Tipo, antes a única coisa que eu fazia era aparecer nas propagandas e nem aparecia na real, né? Eu ia lá só Fazer figuração. Fazia a figuração. E cortarem sua cena. Figuração especial, daí você vai ver a tua figuração, aparece só isso daqui assim, ó. Aparece você de Parece costas. só tua mão, Pior, assim. pior que eu fui fazer uma propaganda, foi bem isso mesmo. Foi 3 horas da manhã, saí lá da gravação, cheguei na meia-noite, saí 3 horas, fui ver a propaganda. Você nem apareceu. Parece só isso daqui, assim, ó, um pedacinho. É tipo, Não, e detalhe, chamou a família pra assistir, né? Eu vou Chama a aparecer na família. televisão.
Ah, escondendo de amo. costas, exato. Ele tá se matando aqui, ó. Mas Não, é o carneiro da risada, mas é a vida do ator. é né? a vida. Mas Carneiro. até o ator, às vezes, que tá fazendo uma ponta, a ponta dele é cortada do filme. Gente, eu fiz uma figuração e foi exatamente. Ai, eu vou aparecer. De frente Na ainda, hora né? que ele vem, aparece um pouquinho de mim e vai dando aquele blur, sabe? Você fala, não, é isso. Mas e daí eu só sei que foi muito louco, assim, de tipo olhar e falar, caraca, agora eu tenho um personagem com falas e vou ter que correr atrás de montar ele. Só que foi o que a gente brincava muito, né? O Cláudio, eu sou muito parecido com o Cláudio é muito parecido comigo, né? Essa coisa do espalhafatoso. A única coisa que eu não falo no dia a dia com o caipirês, né? Então, já me identifiquei ali, assim, com o personagem, de olhar esse cara espalhafatoso, sanguíneo, ele é meio... fala alto e, né, até a gente zoava que tinha que ficar baixando muito o ganho do O microfone. mic, né? Não dá. Explode. O cara do som lá, Tá, o Inclusive Thiago. aqui o Carneiro vai ter que baixar, né? Mas era engraçado. O Marcelo tá sofrendo ali com o microfone aí. Eu tô vendo, ele tá controlando ali. Ele tá assim, E aí o Renato, mas o Renato ajudava muito de olhar e ficar prestando atenção assim, cara, quais são os gostos do Cláudio, o que ele gosta, o que ele tá fazendo na fazenda, por que ele quer sair de lá, por que ele concorda com o pai. Então essas coisinhas a gente foi mastigando mais ainda pra poder ir emprestando muito do personagem. Por exemplo, o Cláudio gosta de melancia, eu sou apaixonado por melancia, então a gente brincar com isso, né, de emprestar coisas também. Então foi muito leve o processo de fazer o Cláudio, né? Inclusive teve muitos improvisos, né, no Ah, roteiro. teve isso também. Essa questão da melancia, essa coisa que tem quando eles estão na mesa, né? Em volta à mesa, que é uma cena muito icônica ali, né? Eles estão conversando, que vão sair e tal. Sim. E ele fala, eles vão comer melancia e não sei o que e tal. E assim, ficou muito profundo, assim, das raízes real, mesmo do caipira, né? Não sim. tava no roteiro algumas coisas ali, né? Surgiram ali na hora. Então ficou... E foi isso é legal quando E foi surge. legal porque também o Andy tava ali, a gente já, como já tem contato do palco já tá trabalhando há muito tempo, a gente brincava, a gente até quando eu tava estudando, a gente falava, cara, eu sou o Augusto, você é o Branco. Daí a gente vamos brincar com a escada, né? Pegamos a palhaçaria e colocamos nos personagens ali e aí foi muito legal fazer essas escadas, assim. Tem Super. momentos que um é engraçado, outro, né? E fica Até nessa porque o nessa Andy é brincadeira. palhaço, Ele né? Pra já quem é não palhaço, sabe. aham. Então, ele tem muito essa coisa do Charlie Chaplin, de tentar Verdade. puxar essa coisa, o corpo dele ali nessa construção. Então, Como é que é o também nome tem mesmo do isso, personagem? né? É o palhaço... Lupito. 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 Aham, o Lupito. Toda vez que espirra, dá uma pita. Procure, Não vou muito esquecer bom. mais do palhaço Não Lupito, vou hein? esquecer. Muito bom, muito Toda bom. vez que... Dá uma pita. Mas, então foi esse, assim, o processo de estar conversando, Ô, Lupito, dá um dialogando. stop pra nós, por favor. Ah, sim. Obrigado. E conversar, assim, de ir olhando. Daí, às vezes, o Andy dava uma dica. Seria legal se fizesse isso. Legal, valeu, obrigado. Então, essa construção, assim, de ir entendendo a família, os personagens, foi muito, muito Foi uma bom, ótima assim, experiência. foi muito- E se vê no telão? é um sonho de criança, né? E ver a reação das outras pessoas também. Os aplausos no final do nossa. filme, né? O que foi aquilo? É. Meu Deus. O cinema lotado, Uniplex, lá em que vocês estavam lá, você Sim, tava também, né? estava, aham. Nossa, gente. Só não... Sobrou algumas vagas ainda lá. Por quê? Porque quando a gente abriu as vagas, né, pra assistir a estreia, eram 180 vagas. E aí eu deixei algumas separadas para Sim, caso, até a equipe, elenco, alguém que precisasse de uma família, alguém em cima da hora, e deixei. E alguns que prometeram de ir, e sabe que acontece imprevisto e tal. Aham. Então eu não quis deixar vagas além, né? Então assim, só sobrar... Porque quando a gente, uns 2, 3 dias antes, tinha fila de gente já para assistir. Pra assistir, Só que eu né? não queria liberar, porque era só para outras sessões e tal, porque, né, vai que outras pessoas vinham em cima da hora e tal. Sim. Mas se não, tava lotado ali todo, não tinha Tudo, sobrado ali né? 10, 15 vagas ali. Foi a galera tudo. queria assistir. É, Super verdade. Saiu uma reportagem, inclusive, na RIC TV Record, no RIC Notícias Manhã, que é pro estado todo, que era falando do filme, da estreia e tal, deram o site lá e tal. Mas daí as pessoas entravam no site e não tinha Já não tinha mais ingresso. Aí tinha que ser para outras sessões e tal. Então isso eu fiquei muito feliz, né? Sim. Porque o artista, quando ele faz a sua arte e daí não tem público, é como se não valeu de nada, né? Porque a gente precisa do público. Exato. E no caso, o nosso filme fazer tanto sucesso assim, ter fila E foi mais pra de um assistir, dia, né? No Cine foi um dia, depois foi no Céu das Artes, várias sessões que teve.
Teve sessões só para os idosos, para alunos de escolas. Ai, que legal. Nossa, foi muito bacana. Além de outros locais que a gente exibiu, né? No Sense lá, né? Sense. Foi muito legal. Do irmão lá também. Sim. Ele fala que a rapaziada lá, pesada, gostou muito. Até hoje brincam lembra. lá, Que fazem legal. piada com os A personagens. gente deixou um cartaz lá gigante lá pra eles. Isso é né? legal, né? Alcançar o público, né? É o verdadeiro sentido, né? Do cinema. Super. E é legal também, até pro pessoal de Colombo, né? É um orgulho, querendo ou não, Demais, você né? mostrar Que eles estão sendo divulgados, essa Colombo que as né? pessoas às vezes não conhecem Sim, mesmo. E daí sim. você trazer, jogar essa Sim. cultura, mostrar, olha, Colombo é A assim. parte boa, Isso é né? tão E legal, recentemente né? você também ganhou um prêmio lá em Isso, Colombo também, ganhei né? Por causa disso. Isso, da Câmara Municipal de Colombo. Deve ter o quê? Acho que uns 15 dias, 15, 20 dias. A Câmara Municipal de Colombo me deu um título de, como é que é? Honrarias, né? Isso. Fala honrarias, congratulação e tal. Por essa questão, não só do filme, mas por desde 2009, até voltando um pouquinho lá atrás na história, lá em 2009 eu criei a primeira TV web de Colombo, que é tvcolombo.com. Então a gente fez muitas Que reportagens lá. legal. Reportagem de Festa da Uva, FETEC, Festival de Dança e tal. E a gente cobria só cultura. E não queria cobrir jornalismo, principalmente policial. Sim, aham. Então a gente criou essa história, esse registro, uma biografia, uma videoteca da cidade de Colombo, é. desde 2009. Que legal. Então a gente fazia na raça, na coragem e tal. Legal. E aí, por esses e o filme Família Cafundó, e agora fechando com chave de ouro, Dois Caipiras em Colombo, né? Aí me ligaram lá um dia, assessor do vereador lá, do vereador Hélio Feitosa, me ligou: a Câmara Municipal de Colombo vai te dar uma honraria aí pelo trabalho que você fez em Colombo. Eu falei: mas eu? Quem sou eu? Né? Não, você merece, não sei o quê. E tal. Então tá bom, vamos lá. Não acho que eu sei grandes coisas, mas tudo bem. E foi muito legal, porque eu pude discursar lá na tribuna da Câmara, né? Falar de toda essa história, falar do filme, né? Desse trabalho que a gente fez em coletividade. Então, isso foi muito legal. Inclusive, recebi um outro também, que é da Prefeitura de Colombo. Aham. Esse vai ser, não sei que dia que vocês estão assistindo, mas vai ser dia 22 de maio, que também vai ser na Câmara Municipal. Vai ser, aham. Que é outro, né? Não sei como que vai ser e tal, mas enfim, me mandaram uma mensagem e tal, me convidando para receber esse Com esse prêmio lá também. reconhecimento. Com esse Grande reconhecimento. cineasta brasileiro. Grande. Daqui a pouco ele tá com a chácara dele, a gente vai gravar na tua chácara no que vem, né? A gente tem que Fazer como gravar, Mazzaropi, né? Já tem a Exatamente. locação, já. A gente monta lá umas casas, faz tudo de bonito, tá ligado? Já monta. tem ali. A gente já pega a Faz um experiência nossa da cenário TV, fake né? já. Né? O principal tudo- já tem, a locação, né? Os atores, o diretor. Mas aí é no sítio, né? No mato, né? Vamos fazer um Pelados e gente volta. Largados, caipira, né? Ah, boa ideia. Ele tá A ideia participando de aqui, um ó. reality show. Isso. Ó, Pelados e Largados Caipira. Deu crowd, Os dois- Chiquinho, Ó, fica caindo de tran- paraquedas lá dentro. Fica tranquilo que na equipe vai ter só um. O diretor vai ser diretor e o diretor de imagens. Eu vou filmar. Então é só eu que vou Nossa, que ver. desesperador. Claro que depois eu vou ter que fazer terapia. Tudo bem. Mas o importante, fica tranquilo que eu tô acostumado a colocar blur. Entendeu? Já Tá no sangue, tá no DNA, sangue. colocar Ele blur. faz até coloca blur até de olho fechado. Eu ia fazer umas piadinhas indecentes que seria pouco blur, mas tudo bem. Vamos mudar de assunto. Esse não vai ficar tanto família. Não, esse não. Não, galera, não. E aonde que a galera pode assistir o Dois Caipiras em Colombo? YouTube, né? Nosso clássico YouTube, plataforma democrática que dá espaço pra todo mundo. Sim, É. o nome do canal é Dois Caipiras em Colombo. Dois Caipiras em Colombo. Mas se você procurar filme Dois Caipiras em Colombo, ele vai Já vai direto aparecer. pro canal da produtora. Ó, que maravilha. sim, Link na vamos descrição deixar o aqui. link na descrição. Então, assim, tem o eu prefiro que vocês vão no canal dos Dois Caipiras, porque a gente tá começando a produzir vídeos e colocar lá, que é os Dois Caipiras Oficial, que é o canal dos Caipiras. Mas no canal da produtora, que é Code Life, lá tá o filme completo. Desculpa. Imagina. Mas também, se eu não me engano, no canal dos Dois Caipiras, como aquele vídeo principal que aparece ali,
eu acho que tá lá o filme. Se não tiver, eu vou colocar. Que legal. Então, Legal. então vai direto já no canal Tá. oficial dos Dois Caipiras. Dois Caipiras. Se inscrevam lá, porque vem muitas novidades por aí. A gente vai Super. deixar o link na descrição pro pessoal acessar. E daí Com o dos certeza. pelados e largados, né? Os caipiras pelados no reality, isso aí. Esse Não, vai esse ser daí fica só não, imaginando, não, fica só- é só especulação, É só brincadeira, especulação, gente. É fake news. Calma, É, é não. fake news. Mas você não toparia? Eu acho que não. Acho O que Cláudio é muito. Ó, o vai Cláudio rolar é muito. muita grana. Cláudio é O muito Cláudio é certinho. muito conservador. É verdade. Ele é muito certinho. É. O Chiquinho também, né? O Chiquinho apanha. Não, o Chiquinho, então. Não, ele é principalmente. Chiquinho, então. A gente já ia bambear. O Chiquinho tá firme. Muito bom. E quem quiser ajudar na segunda produção, também é só conversar com o Samuel. É, Vai exatamente. com essa Manda uma mensagem. Uma questão bem importante que é, assim, eu deixei isso bem claro em várias entrevistas, inclusive na última entrevista que a gente participou na Jovem Pan, que tava o Lucas lá, eu até comentei a questão da Lei Paulo Gustavo, que é muito importante, que fomenta a cultura e tal, é interessante para os artistas, mas que esse segundo projeto, eu não vou pegar a lei de incentivo. Aham. Uma, por quê? Por dois motivos. Uma, porque, como o nosso filme já cresceu bastante, eu acho que é como se fosse assim: o Estado deu incentivo, agora vocês caminham com suas próprias pernas. Aham. Deixa essa verba para outras pessoas que vêm lá que estão começando. Sim. Então, isso eu acho muito justo da minha parte. Claro. Mesmo que o recurso foi 90 mil e a gente fez muito além do que esse Milagre recurso. A com 90 contrapartida social que esse filme deu, principalmente pro município de Colombo, a visibilidade. Super. Né? Imagina em TVs abertas, passando filme, Sim. né? Brasil inteiro, pessoas falando da cidade de Colombo, do turismo. E é um filme basicamente quase 100% em Colombo. Inclusive, só uma correção aqui. Eu abro muito parênteses, mas eu volto, tá? Uma correção que na última entrevista que a gente deu na Jovem Pan, eu falei que o filme era 100% em Colombo. Não. As cenas iniciais foi em Campina Grande do Sul, que é divisa do município de Colombo Com também. Colombo, divisa. Então meio que virou junto, é regional ali. Sim. Mas só pra depois não ficar, mentia. Colombo Não. e Na hora a gente vai Campina. falando coisas, às vezes, né? Enfim. Então a gente quer fazer esse segundo sem a verba pública. A gente quer fazer com recursos próprios, então a gente vai precisar muito dos empresários que tenham apoiadores. visão. Aham. Não é empresário que acha que vai gastar dinheiro. Não. Eles vão ter retorno, porque o segundo filme, com todo esse legado que vem do primeiro, vai ser um segundo filme que vai arrebentar. Por isso que a gente não tá fazendo na louca, vamos já fazer um segundo. Não. Tem que ser algo bem Fazer com pensado, calma, com né? calma, né? Estruturado. Porque as empresas que virão com a gente são empresas que a gente vai levar junto com o filme. Claro. Assim como a gente leva toda a equipe, todo o elenco, né, Sim. nesse filme. Então, essa é uma das coisas que eu gosto muito. É de valorizar quem está com a gente, né? Porque uma coisa é a gente querer explorar um empresário para te ajudar e depois, tchau, já ajudou. É. Consegui. Não, outra coisa é você valorizá-lo, né? Sim. Parceria mesmo. Parceria né? mesmo. Então, essa é a ideia. Então, depois desse 1 ano sabático, quando eu voltar, é onde a gente vai começar a fazer esse trabalho. Né? Que legal. E assim, não tem como também se colocar muitas empresas e não, então são bem limitadas, então serão bem intencional, seletivas. assim, aham. Então são pessoas que entendem mesmo a visão. Então já fica o gancho aí para quando a gente voltar. Patrocínios e apoios muito bem-vindos. Patrocínios, Com certeza. Né? E vai ser sucesso. Vai ser Vai. sucesso. A gente fica brincando, né? Eu já falei pra ele, cara, a gente já tem a trilogia pronta já. O segundo é o Já casamento. entrei. Não, o segundo Já é o casamento são do 3. Chiquinho. Isso. Daí no final do segundo a O gente dá terceiro é o gancho. Cláudio perdido em Paris. Imagina. Na Itália. Aí a gente não tem É a recurso pra ir pra Paris, né? É na Itália. Essa que é a parte legal. Imagina que legal o Cláudio no Museu do Louvre. Meu Imagina, Deus. não, ia ser legal também. Numa Uma trip na Eurotrip. Europa, E vai os três, a Zulmira, o Chiquinho e o Cláudio. Ia ser muito engraçado. Né? Falando na Zulmira, assim, quando eu escrevi o filme, assim, a Zulmira era mais para aquele clichê de todo filme tem que ter ter um casal romântico, ali tem que ter um aham. romance e tal. Porque o enredo mesmo do filme O êxodo deles, É né? o êxodo, né? Tá vindo pra cidade grande pra tentar uma vida melhor e tal. E que pra mim é um paradoxo nisso, mas não vou chegar nesse assunto. Mas é muito profundo. É, muito profundo, né? Desculpa, eu tenho que abrir um parênteses aqui. É o cara que falou... Caipirão foi pra cidade grande, falou: eu quero lá abrir negócio, mexer com esse tal de business e ganhar vida na cidade, pra ganhar muito dinheiro. Daí... Daí compra uma chácara e volta. pra quê? Pra quando eu ficar velho, eu comprar uma chacrinha, pra ter um rio pra eu pescar. Daí a mulher dele perguntou: ué,
Velho, mas você já não Você tem já não isso? Já não tá É. numa chácara. Ah, é mesmo, né? Eu me perdi de onde eu parei. Você ia falar do... Da Zumira. da Ah, Ela da Zumira. tinha esse... Da Zumira. Então, Aham. o foco era mais esse enredo, né? Do êxodo, mas eu precisava colocar, porque todo filme tem que ter um casal romântico ali. E eu não achava que, assim, ia pegar tanto, que as pessoas iam se identificar tanto, que ia ficar tão legal, dar um brilho pro filme, né? Super. E aí a Zulmira, né, que é a Gabi, né, também talentosíssima. E, gente, ficou genial. Até Ficou. hoje as pessoas Muito comentam, são fofo. apaixonadas As pela pessoas Zulmira, aplaudiram né? ali no Aplaudiram, final. sim. quando Muito ela... fofo. Pessoas chorando, tem uma amiga minha. Eu vou contar, Camila, tá? Camila Andrade. Camila Andrade, ela é âncora do Rick Notícias, que é pro estado do Paraná. Né? É, e aí ela foi pra assistir o filme também. Aí chorou no final do fofo. filme e tal, porque, poxa, a cena final é ali, super né? fofo, né? Demais, É né? super lindo mesmo. Daí ela... Eu chorei, gente, mas assista, vocês vão ouvir. Assistam pra rir, mas É, pode ser que você é, chore. Pode ser que no final ali acabe se Mas tornando chore uma com coisa lágrima. boa, né? Exatamente, É, então- exatamente. Exato. Muito Foi bom, muito gente. especial, foi muito especial. E qual foi que é a mensagem de inspiração que você deixa para aquelas pessoas que têm um sonho de produzir um filme e acham, às vezes, eu não sei se eu vou dar conta. O que você pode deixar de mensagem, assim? Então, não sei se eu vou dar conta, quem sabe disso é a gente. É a né? gente. É. Então, se você ficar pautando suas decisões, se eu vou dar conta ou não, baseado no que te falam, no que você vê, nas suas comparações, nunca você vai conseguir fazer nada. É. Então, assim, eu tenho muitas experiências não é um case de sucesso, né? Na Times, na Times ou em grandes revistas. Não. Mas as pequenas... O sucesso é muito relativo, né? Muito. Então, o filme pra mim foi um sucesso. Sim. Se eu morrer hoje, sim, deixei um tá legado, realizado. tô realizado. Para outras pessoas, o sucesso é eu ter ficado milionário com esse filme. Ele também milionário, todo mundo milionário e tal. Então, as pessoas que pautam muito a vida delas em comparações, elas não saem de onde tá. Porque sempre você vai ter alguém pra você comparar, né? Sim. Sempre. Se eu comparar alguém que é um pouquinho mais do que eu, sabe um pouquinho mais do que eu, se eu me comparar, mas correr para alcançar essa pessoa e acompanhá-la, beleza. Agora, se eu me comparar e aí eu me sentir para baixo, não inspirar nessa pessoa, aí é onde eu tô cometendo o maior erro da minha vida, né? Que é me comparar. Então, quem sabe se dá conta de fazer é a gente mesmo, porque Sim. o que eu tenho aqui de conhecimento é o suficiente para eu fazer. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar conhecimento. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Se você quer fazer algo, esse negócio queima no seu coração, você sabe que você quer fazer isso vai te realizar, então procure saber como fazer. Tudo é como. Como tarará, tarará. Sim. Coloca no YouTube como... Como fazer Não tal sei coisa. se entenderam a piada aí, mas tudo bem. Então você procura saber como fazer. Né? Uma das coisas que eu uso muito de exemplo pra minha vida mesmo, conversando comigo, eu converso muito comigo, sabe aquelas coisinhas internas? Tanto que o ano sabático um pouco é pra isso, né? Pra conversar e eu deixar de ouvir vozes de fora, Externas. né? E ter um contato com a pessoa que mais importa nessa vida, que sou eu. Então, é não ficar ouvindo muito o que estão falando. E aí, quando você olha pra dentro, você fala... Nossa, tem coisa aqui dentro que eu não sabia. Vou Sim. explorar. Nossa, eu queria fazer isso. Como faz? Então, agora sim, se não tem aqui dentro essa informação, eu vou procurar. Então é isso. A gente não nasce sabendo, né? Poxa, se a gente for olhar o processo de... Isso é interessante, essa metáfora. Se for olhar o processo de caminhar, coisa mais simples na vida. Você pensa quando você está caminhando? Não. Só vai. Você foi. É É automático. Mas se a gente for olhar o que o nosso cérebro faz pra gente caminhar, é um processo complexo. Imagina, Sim. o cérebro calcula peso, calcula ângulo, velocidade, tudo. Os nossos olhos olham as coisas, olham o obstáculo, a palmilha aqui do pé, ela vira pra cima ou pra baixo ou pro lado, calculando cada parte Cada do detalhe. peso pra cá, pra lá. Gente, é um processo complexo. E a gente faz isso. Só que pra chegar nisso, o que aconteceu? A gente precisou aprender, caindo e levantando. E se a gente desistisse na primeira caída, né? Caiu, chorou, não vou mais. Vou ficar sentado. Mas quando criança, a gente tenta até Até andar. conseguir. E por que depois de adulto a gente tenta e erra e desiste? É verdade. Entendeu onde tá o X da questão? Sim.
Por quê? Porque as pessoas falam, ele caiu, não vai conseguir, frustrado, o projeto dele não deu em nada, não sei o quê. A gente começa a ouvir essas vozinhas de fora e a gente começa a importar com as vozes, importar pra dentro, né? Redundante, mas importar pra dentro. E aí a gente começa a fazer da opinião dos outros a nossa. E aí é onde a gente empaca. Quer saber? Isso não é pra mim mesmo, não. Mas quem disse que não é pra você? Se queima no seu coração, se sente prazer em fazer isso, procure conhecimento. O conhecimento é que move tudo. Disponível, tá né? disponível pra todo mundo. É verdade. Em vez de eu ficar ali só dando risada, vendo meme, entretenimento vazio. Que legal. Tem pessoas que não estão importando com ninguém, estão fazendo acontecer. Aí quando a gente começa a reclamar, porque ninguém me dá incentivo, porque ninguém me valoriza, mas ninguém vai valorizar a gente mesmo. É você que tem que fazer acontecer. Se a gente for depender de reconhecimento pra fazer as coisas, a gente tá ferrado. De aprovação, né? Não, o reconhecimento vem depois que você faz. É verdade. Depois que você fez, aí sim vem reconhecimento. E você tem que fazer as coisas não pra reconhecimento também. Fazer por satisfação, né? Pela tua missão, né? É muita questão da arte, né? Inclusive a arte é uma coisa que é um desafio gigantesco, porque financeiramente não é muito viável. Não. Né? Então, mas quando a pessoa tem paixão pra fazer, faz com amor, tal, a pessoa vai batalhando até conseguir. Então, a mensagem que eu deixo é essa, né? Assim Muito como bom. criança, você não olha quantas tentativas você fez pra andar, né? pra fazer o seu projeto, pra fazer acontecer. Não fica olhando o que vão falar de você, quantas vezes você caiu. Ou se Só comparando, levanta né? e faz. Porque provavelmente, eu não sei como é que funciona isso no cérebro, mas da criança, provavelmente, se ela caiu de um lado, quando ela levantar, o cérebro gravou isso. Tem que jogar mais equilíbrio pra esse cá, outro lado, jogar mais peso pra trás, mais ângulo pra frente. Agora eu preciso movimentar a perna pra frente. Provavelmente é isso que deve acontecer. Então, quanto mais você cai, mais você vai aprendendo formas diferentes de como não fazer. De como não fazer. Né? Então, se eu fiz um projeto e não deu certo, eu não vou desistir. Eu vou ver aonde eu errei. E não olhar por quem tá falando que eu errei. É onde eu errei. Aí, a partir disso, a gente faz diferente, né? Aí reescreve, né? Não sei o se deu pra projeto. entender a mensagem. Super. Com certeza. Uma baita de uma mensagem, gente. Eu acho que é isso. A gente fecha com essa tua Com essa fala. Drop the essa mic, fala. drop the mic. Muito bom. Muito obrigada, Lucas. Valeu, galera. Sensacional estar aqui. Faz tempo que eu não Traz venho ele aqui. só pra gente terminar o É Cláudio aí, verdade, ó. traz o Cláudio. O Cláudio. Ô, Cláudio, você chegou atrasado aqui no podcast, cara? O que aconteceu? Mas olha que eu tô aprendendo a andar nessa cidade aqui, é muito grande. Você veio de Urbis ou de Uber? Eu vim de pop. Já pegou uma novidade. Pop já, hein? Eu vim de pop. E você já tá com saudade? Olha, da tua que cidade? nós tem saudade, principalmente da querência, né? Nossa burrinha, nossa, saudade dela, de andar pra cima e pra baixo com ela, que era... Hã? É nossa Ele já jumenta. esqueceu a diferença entre burrinho É e nossa jumento. burrinha. Eu chamo de burrinha. O que você mais gostou na cidade grande? Nossa, tem tanta coisa que nós... Comida. A comida. Nossa, é verdade, a comida. Cachorro quente, A não tem coxinha no receita. rosto pelanda, né? Nossa, é muito boa. É muito boa. Patrocina nós também com Piada Pospelando. interna aí, ó. É maravilhosa a coxinha do Pospelando. Muito bom. Nossa, eu adoro. Muito obrigada, Cláudio. Quero agradecer você, Karen, Sim, a claro. Laura. Agradecer vocês por essa oportunidade. Pra mim é um marco também na minha vida, né? Porque, assim, eu não sou famoso, mas com tudo isso que aconteceu, queira ou não, tive Teve um reconhecimento, claro. Super. E isso fica um registro, né? E a gente, Claro. é bom a gente guardar esses registros. Super. E como é uma fase que eu estou, assim, mudança radical na minha vida, então tá aqui batendo esse papo, conversando, falando da minha história, das pessoas que eu conheci, dos projetos e tal, pra mim é muito importante, porque no futuro isso aqui vai ficar eternizado. Claro. E no futuro, quando eu estiver velhinho, se eu estiver vivo ainda, não sabemos, né? Mas a gente vai assistir isso e vai dar muita risada, relembrando, relembrar. né? E sem contar as pessoas que a gente inspira, né? Com certeza. Com todas as experiências aqui, a gente passar para as pessoas que estão começando ou que já estão na lida e tal. Então, quando vê que alguém deu certo, conseguiu realizar, então vocês também podem. Né? Então, eu fico muito Super. feliz por esse Inspiração. espaço. Toca as pessoas, né? Sim. Em lugares diferentes, né? Sim. Super. E a gente que te agradece É por ter super, disponibilizado aí obrigada. seu Uma tempo e honra ter tá vindo aqui aqui. compartilhar com a gente um pouquinho antes do teu ano sabático. Pois super. é, tô Quase que a voltando. gente não consegue, pega essa então. entrevista. Porque no ano sabático a ideia é essa, é fazer um detox de tecnologia, de contatos e tal. Sim. Então, assim, no mínimo 3 meses eu vou ficar sem contato Sem com o mídia. WhatsApp, essas coisas.
tem um número exclusivo que é só pra minha família, né? Pra manter contato com eles, que tá tudo bem e tal. Até porque eu vou morar sozinho no sítio. Aham. Mas fora disso, assim... Tranquilidade. sozinho. Uma coisa assim bem antissocial. Vou virar um eremita. Mas a gente precisa, né? E A tem gente animaizinhos precisa, lá né? no sítio? Não, pretendo não, de início. É porque animais dá trabalho, né? Coisa que eu não quero é trabalho. Ah, e sozinho é difícil. É tem que- trabalho puxado. Não, mas eu vou pro sítio, eu vou ter que ter alguém sobre a minha tutela. Eu tenho que cuidar, né? Não, mas um cachorro, sim, né? Porque como é no sítio, um cachorro é bom até pra... Ai, sim. Porque dizem que tem onça na minha região. Tem uma reserva de mato pastor lá. alemão. E já tem alguns casos, inclusive editamos esses dias uma Eu reportagem, vi. você viu? Não, acho Da que onça, essa não, acho que em São José dos Pinhais e tal. Tem um caso no Brasil também que viralizou. De Tem. onças e tal. Por essa questão da preservação, né? Então, eles estão voltando, né? Tá aumentando e tal, os animais. Sim. E na minha região diz Só que por tem. segurança. Na minha região diz que tem. Né? Imagina você acorda, tem uma onça lá. Não, mas Fica mais de boa. Na cidade também é perigoso. Uma bala muito perdida. mais perigoso. Ser roubado. muito mais Ser perigoso. atropelado. A onça não rouba seu celular. É sobre isso. Exatamente. Então, acredito que vai ser uma experiência muito boa. Provavelmente disso vai vir frutos. Não prometo nada. Esse que é o foco. Não vou prometer nada. Compromisso com ninguém. A única promessa que tem é que depois do ano sabático a gente vai fazer o filme. É só isso. É isso. Não quer dizer que eu vou ficar sem fazer nada, porque Claro. a gente sabe, né? O artista ele não consegue Ele ficar parado. para, né? ele fica Sempre sempre tá. em movimento. Só que Criando. essa que é a ideia. É algo sem compromisso. O que surgir que for mais viável, que for legal, a gente vai produzir. Com Super. certeza. E só vamos saber isso depois de um ano. Vamos. É ótimo. Aí a gente vai ver o resultado, depois de um ano. Muito bom. Obrigada, Samuel. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Lucas. Valeu. Obrigada, Obrigada, Wendy. Nossa, a gente tá gente escondido ali. E é isso, gente. Se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhem esse vídeo, assistam Dois Caipiras em Colombo, Super. passa aí pra sua família e vai ser muito divertido. Muito bacana. Até a próxima!